A paz do Senhor, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, eu estou mandando essa palavra agora para nós confraternizarmos esse momento tão sublime e maravilhoso. Hoje seria a nossa Santa Ceia, hoje está se comemorando também a Páscoa. E eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão abrangente, que muitas pessoas, talvez por falta de conhecimento, não tenham levado a sério o significado da Páscoa, que Jesus instituiu a Santa Ceia baseada na Páscoa. Quer ler na primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreve, capítulo 5, a partir dos versículos 7 em diante. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 9. Vamos ter essa passagem. Bom, para nós entender melhor o que é a Páscoa, qual é o símbolo da Páscoa? Qual é o animal que é o símbolo da Páscoa para a igreja e para o cristão? No livro de Apocalipse, está escrito que o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Refere-se a um cordeiro. Quando aconteceu esta situação? A Bíblia diz que no pecado de Adão e Eva, eles estavam nus e com isso se envergonharam. Naquela época, eles se colocaram uma folha de parreira. Isso não poderia estar valendo para a vida do cristão. E Deus matou um animal e com a sua pele que cobriu a vergonha deles ou cobriu as suas partes. Foi a primeira vez que foi um cordeiro morto para cobrir pecado. Tem pessoas dizendo que é para encobrir, né? Não, é para cobrir pecado, porque futuramente esse pecado seria então revelado e teria um cordeiro de Deus para trazer então a nossa vitória. Nós sabemos também que Abraão, quando estava subindo com seu filho Isaque, a Bíblia relata com muita clareza que ele estava com lenha, ele estava com cutelo, ele estava com fogo, mas faltava um cordeiro. E Abraão disse: Deus proverá para ti um cordeiro. E quando estava lá em cima, lá tinha um animal, um cordeiro, atado pelas suas pontas, pronto para o sacrifício. No livro de Isaías, a Bíblia relata que ele foi levado como um cordeiro mudo perante os que tosqueava e não abria a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de João, João chama dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de 1 Pedro, está dizendo que ele é o cordeiro incontaminado, imaculado, que foi morto para nos remir nossos pecados. Então, o símbolo do animal que nós vemos aqui, não é que a filosofia humana cristã quer colocar como se fosse um coelho, outro animal que seria. Nada pode substituir o Cordeiro de Deus. Nada pode substituir aquele que um dia ia ser morto para cobrir, para tirar os pecados do mundo. A Bíblia fala com muita clareza, Provérbios, no capítulo 28, está escrito: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre nunca prosperará. Encobre. Não é para a pessoa estar encobrindo os pecados, mas a Bíblia diz que tem que estar aberto à nossa confissão. Por que eu estou falando isso também? Que na nossa escola dominical hoje, está falando do problema dos pecados encobertos, da consequência dos pecados encobertos. O problema dos pecados não confessados. E é necessário que as pessoas confessem os seus pecados. Não para com o homem, porque o homem não tem poder para perdoar pecado. Mas chegar para Jesus com seu coração inteiramente arrependido e pedir: Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça e do teu poder. E Cristo, que é o nosso advogado diante do Pai, segundo escreveu a carta de 1 João capítulo 2, que ele é o nosso advogado diante do Pai, ele vai nos perdoar dos nossos pecados.
porque Ele é justo e Ele é poderoso para nos dar a vitória. Então eu quero trazer para a igreja, para os irmãos, que nada pode substituir o sacrifício, a morte vicária de Cristo, nada propiciando para nós uma salvação, uma vida eterna. Porque nós temos hoje o costume de muito dizer que o coelhinho é o coelho da Páscoa, é o ovo que bota ovo da Páscoa. Lá no capítulo 11 do livro de Levítico, e o versículo 5 está falando dos animais que não era comestível. Inclusive relata que o coelho e a lebre eram um animal imundo. Então não pode substituir, uma coisa imunda não pode substituir uma coisa pura. Eu quero trazer para você qual é o símbolo que estamos vivendo. O que o cristianismo está vivendo? Primeiro, que o coelho não pode substituir o cordeiro. E não pode também botar ovo, como diz que é o ovo da Páscoa. O ovo não representa nada das coisas de Deus. Porque na Bíblia diz, no tempo lá da saída do povo do Egito, Moisés diz que comia erva amargosa, bebia alguma coisa que era de muita dor para ele naquele momento, que representava o sofrimento, e a Bíblia relata que eles colocaram o sangue do cordeiro nas vergas das portas, e quando vinha o anjo da morte, passava por cima e não atingia ninguém. Mas em compensação, aqueles que tinham outra filosofia concernente à Páscoa, aquele que tinha outro pensamento concernente à Páscoa, a Bíblia diz que eles mataram os seus primogênitos. Foi uma grande destruição. Você quer ficar coberto na presença do Senhor? A palavra de Deus diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é a minha fortaleza e o meu refúgio. É importante nós entendermos isso, que a filosofia que quer vender para o cristão hoje, que o coelho vem substituir o Cordeiro de Deus, é uma maneira errada de pensamento, é a filosofia errada. Podemos olhar no seio da Escritura Sagrada, no centro da Escritura Sagrada, e Paulo escreve aqui à igreja de Coríntio, que nós não podemos ter o fermento velho, nós não podemos estar na velha condição, na velha tradição que nós conhecemos, mas que agora nós somos nova tradição, sem fermento, e Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, é a nossa Páscoa. E quando ele fala sobre isso, eu quero trazer uma referência, porque lá na igreja de Corinto, eles tinham conhecimento da igreja da Grécia, onde tinha muito conhecimento, muita cultura, mas não estava aceitando a que a Escritura estava dizendo, porque Paulo está escrevendo desta maneira: vocês estão no velho homem, vocês estão vivendo a nova criatura, agora vocês são nova criatura, o Cordeiro que é Cristo é a nossa Páscoa. Por isso que Cristo reuniu os seus apóstolos naquele grande dia, aquele dia em que ele estava sendo para ser entregue para os malfeitores, que ele seria maltratado, ele ia apanhar, ele ia cuspir, mas naquela ele está sendo moído pelos nossos pecados, conforme falou o profeta Isaías. Sobre as suas pisaduras nós estamos sendo sarados. Todas as pancadas que foi dado em Cristo, toda a chicotada que foi dada em Cristo, era para ser para minhas costas e para suas costas, mas Cristo levou sobre si as nossas transgressões, diz a palavra de Deus. E ele, naquele dia, antes do sofrimento, ele reuniu com os seus apóstolos em um lugar, em um cenáculo. Ali estava uma mesa preparada, e quando ele chegou, ele disse: isso aqui, pegou o pão e, tendo levantado, orou e deu para cada um, dizendo: este é meu corpo, que é partido por vós. Da mesma maneira, pegou o cálice com vinho e disse: este é o meu sangue, é o novo concerto da aliança que eu estou fazendo com vocês. Bebei dele todo em memória de mim. E assim o pão também, comei dele todo em memória de mim. Ali estava a Páscoa, que agora nós falamos da Santa Ceia. Naquela velha aliança, lá das raízes amargosas, que era trazido, as pessoas tinham sofrimento. Mas na graça, Cristo trouxe o pão e trouxe o vinho. Veio a doçura do amor de Deus, veio a compaixão do amor de Deus, para nos trazer uma vida diante do Senhor. Cristo nos ama. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muito em breve ele virá para arrebatar a igreja. Na igreja também foi escrito para
na igreja que foi escrito por Paulo, que nós vimos aqui em Coríntios, mas também nós temos em Apocalipse, em que João escreve, lá no capítulo 5, diz que ele chorava, porque tinha um livro aberto e ninguém poderia olhar. Ninguém podia pegar aquele livro. Mas ele começou a chorar. E veio um dos anciãos e disse: não chores. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto, que está vivo, está para todo sempre. Ele é digno de abrir os selos, e abrir o livro e desatar os seus selos. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele também está na glória representando essa Páscoa de hoje. E não pode ser um outro animal para substituir ao Cordeiro que representa Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, bem, meu amigo, nesse dia de hoje, que estão fazendo comemorações com tanta coisa. Embora que muitas vezes falar que o chocolate representa a doçura, mas a maior doçura é Cristo. O seu nome é doce, o seu nome é suave, o seu nome é maravilhoso, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, diz a palavra de Deus. Então esta é a palavra do Senhor para a igreja e para os irmãos nesse dia de hoje, nesse domingo. Esse domingo de Páscoa, que nós teremos hoje a nossa Santa Ceia, mas não foi possível. Mas eu quero que você se alimenta. Jesus te ama, Jesus está conosco. Amém? Glória a Deus.